Eu tenho uma grande amiga agora, ela é esposa do
Oi, boa noite. Tudo certo aí? Estão ouvindo? Boa noite, pessoal. A gente está aqui hoje para falar sobre adoção legal. Vai ser um bate-papo super bacana. Eu estou aqui com a doutora Eliane, que puxou aqui junto com a Unimed e com a Sara, que não está presente. A gente não sabe, né, se ela vai conseguir chegar. Ela tá vindo aqui, que é da Pontes de Amor e da Associação Nacional do Grupo de Apoio à Adoção. Também estamos aqui com a Raquel e a Daniela, que são comissárias da Vara da Infância e da Juventude. A Daniela é psicóloga, né? E a Raquel é comissária. E a doutora Jaqueline também, que é cooperada e mãe ela fez uma adoção, está aqui para compartilhar um pouco conosco. Então, espero que todos aproveitem. Se tiverem alguma dúvida, qualquer ponto, podem mandar no chat que a gente vai ficar ligado ao final. As meninas vão responder, tá? E é para ser um bate-papo mesmo, interativo. Aproveitem o momento para tirar as dúvidas. Vou passar agora para a doutora Eliane. Ela é médica cooperada nossa, né? Nossa ginecologista, e ela, em bate-papos, né, nos provocou também aqui no Unimed para trazer esse assunto, que é dúvida de muita gente, né, doutora Eliane? Obrigada, boa noite a todas. Boa noite a quem está lá assistindo à distância. E a ideia realmente é essa. Nós somos um grupo de quase 200 médicas cooperadas na Unimed, e a gente vem fazendo ações de entendimento das diferenças, né? De temas que são trazidos. Vou pedir uma pausa só para a Sara. Vem cá, Sara. Boa noite. A Sara teve um pequeno imprevisto. A vida como ela é. Mas ela veio a brilhantar, né, à noite, junto com as meninas. Então, a gente, nesse sentido de promover educação, no sentido de adquirir conhecimento, a ideia é trazer, começar a trazer temas para dentro da cooperativa, e agradecendo desde já os nossos conselheiros que já abraçaram a ideia para a gente fazer esse tipo de intercâmbio de conhecimento, principalmente com outras áreas, né, que a gente fica muito em deficiência. E esse é um tema que, batendo um papo com a Sara, que é amiga, querida, ela vai colocar mais sobre o ponto de amor, veio de encontrar uma angústia, principalmente para nós obstetras. Então, eu já tive casos no serviço público e no serviço privado de mães que muitas vezes chegavam querendo fazer a entrega do bebê. E isso causa muita angústia para o obstetra, para o ginecologista, principalmente por desconhecimento. Então, para a gente não ter nenhuma reação de julgamento ou pré-julgamento, para a gente saber orientar um pouco essa mulher que chega até nós e está também angustiada com os questionamentos dela, daí nasceu essa ideia. Né? E a ideia de colocar tantas mulheres aqui que são expoentes nas suas áreas, que eu estou, inclusive, conhecendo a Líbera agora, que é um prazer muito grande, né? A Jaqueline também, que é amiga, então isso é um bate-papo. Especialmente as colegas que estão aí à distância, sintam-se à vontade para a gente falar sobre o tema, e também profissionais de outras áreas da saúde que estão com essa possibilidade que a tecnologia nos permite, de estarmos separados, mas juntos, né? Maravilha, doutora Eliane. Então, a gente tinha invertido o roteiro, eu vou voltar para o roteiro original, tá? Vou passar a palavra para a Sara Vargas, ela é diretora do Pontes de Amor. É, a gente vai mudar a apresentação, né? Aí tá. Tem um... Fica à vontade, Sara. Agora deu, né? Chegou? Boa noite a todos, a todas vocês, queridas. Muito obrigada por abrirem esse espaço. Obrigada, doutora Eliane, por
nos convidar a fazer parte desse espaço. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Raquel, Dani, por terem, né, topado esse bate-papo. Quero agradecer a Mariana, a equipe dela, por toda a organização. Eles estão ali nos bastidores. Sem vocês, nada disso iria acontecer, né? Eu peço desculpas a vocês que estão nos assistindo. Eu tive realmente literalmente um pequeno acidente. E por isso eu atrasei, e hoje, literalmente, a mensagem vai ter que se sobrepor à aparência, porque eu não consegui me arrumar do jeito que eu queria para estar aqui. Mas é tão importante nós falarmos sobre essa temática. Eu quero começar, né, me apresentando um pouco. Meu nome é Sara Vargas, eu faço parte da Pontes de Amor, que é uma organização da sociedade civil, uma ONG aqui de Uberlândia, que existe há mais de 11 anos. E nós nascemos justamente dessa inquietação, porque nós acreditamos que toda criança ela merece crescer numa família que cuida, que nutre, que protege, que potencializa o seu desenvolvimento. Infelizmente, o Brasil ele ainda está entre os países de maior vulnerabilidade infanto-juvenil. A gente não conversa muito sobre isso aqui dentro. E às vezes é quando a gente vai para congressos lá fora que a gente vê quão grave ainda é a nossa situação de vulnerabilidade infanto-juvenil. Há poucos anos atrás, há cerca de 6 anos atrás, nós estávamos entre os 10 países. Eu não sei se a gente permanece, né, e não a título de números, porque eu sei que o Brasil é um país populoso, mas a título de percentual, né? Então, nós, enquanto sociedade, nós precisamos cooperar com a proteção das nossas crianças e adolescentes. E isso vale para todos nós, né? Nós que somos profissionais, os profissionais que atuam na rede de garantia dos direitos da criança e do adolescente, mas a Constituição Federal fala que a proteção, garantir os direitos fundamentais dessa criança, desse adolescente, isso é dever do Estado, da família, da sociedade, né? Então, nós estamos envolvidos nisso. E espaços como esse são muito importantes, justamente como a Eliane estava falando, né? Muitas vezes a gente se sente meio perdido diante de algumas situações, né? Mesmo sendo profissionais já experientes, né? Mas a gente precisa sempre estar se reciclando. Nós, na Ponte de Amor, nós trabalhamos justamente para a garantia do direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes. E o que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? Tudo, né? Quando a gente fala de entrega legal, essa entrega legal desse bebê, dessa criança, ela é justamente para que essa criança possa ser adotada por uma família. E eu queria trazer alguns pontos, eu não vou entrar muito nas questões técnicas do processo jurídico, da entrega legal, porque eu sei que as meninas vão falar sobre isso com muito mais propriedade do que eu. Mas eu queria entrar em alguns pontos que às vezes perpassam a nossa forma de pensar enquanto cidadãos, enquanto profissionais. É comum nós pensarmos, né? Existe o famoso mito do amor materno, né? Toda mulher nasceu para ser mãe, toda mulher ela tem uma tendência natural de gerar e de cuidar de um filho. E por mais instruídos que a gente esteja e que a gente saiba que isso não é verdade, às vezes isso está lá no fundo da nossa forma de pensar. E não é uma nem duas vezes que nós vivemos situações no ambiente hospitalar, onde uma pessoa, né, uma mulher que já chegou, que procurou a ponte de amor, ou foi direto, né, ao conselho tutelar, ou à vara da infância, manifestando o desejo de entregar esse bebê, porque não tem condições, ou não tem o desejo, não tem a disponibilidade afetiva de maternar aquela criança. Passa, então, por todo um processo de acolhimento, onde esses profissionais vão verificar se realmente não há condições dela permanecer com o bebê, porque sempre o primeiro empenho é para que isso aconteça, quando isso é possível, né? Mas, às vezes, nós estamos falando de situações onde realmente isso não é possível. Muitas dessas mulheres, não todas, mas muitas delas, vêm de situações onde ela mesma já se encontra numa vulnerabilidade muito grande. Por vezes gravemente viciadas em drogas, muitas vezes já abandonadas pelas suas próprias famílias, né? E muitas vezes já não é a primeira entrega que essa mulher faz, ou já teve outros filhos que foram retirados da sua guarda, enfim. E aí, muitas vezes, o que acontece? Os profissionais da área de saúde, que às vezes não estão preparados, né, para isso,
Ah, quando se deparam com essa mulher, né, no hospital, já dando à luz a esse filho, falam, não, mas como que você vai fazer isso? Não, mamãe não entrega o seu filho, mamãe não devolve o seu filho. Quer dizer, entra atravessando um processo que já está sendo construído por especialistas, por profissionais técnicos no assunto, né? Já vivemos, ao menos uma situação, eu me lembro dessa, em que dentro de um hospital foi trazida uma situação, não, mas espera aí, eu tenho amigos lá em outra cidade, né? Não vou citar a cidade aqui agora porque não vem ao caso, que eles querem muito adotar uma criança. Então, não entrega para a vara da infância, não. Né? Vem cá, porque você vai entregar para uma família que você nem sabe que família que é. Então, vem cá, eu vou te ajudar. Fala para eles que você tem esse amigo lá em tal cidade que vai cuidar do seu filho e tal. E a gente percebe quando isso não é verdade, quando isso foi um atravessamento, um equívoco, né? Quais são os riscos que a gente corre? Toda família que vai adotar, e a gente vai ouvir um depoimento daqui a pouco, né? Ela passa por um preparo, ela passa não apenas por um preparo, mas por toda uma avaliação psicossocial, por todo um processo de habilitação para a adoção. E aí as pessoas falam, né, muitas vezes, mas adotar no Brasil é muito complicado, é muito burocrático. Existem burocracias que são necessárias para a proteção da criança. Né? Então, o que esse processo de habilitação tenta fazer? Em primeiro lugar, eliminar pessoas que não estão com a motivação adequada para a adoção, né? Eu me lembro uma vez que chegou uma senhora de mais de 74 anos, lá na Pontes de Amor, e ela queria adotar uma adolescente. Ela era sozinha, queria adotar uma menina adolescente. E a gente começou a conversar com ela e ficou claro que ela queria uma cuidadora, alguém que fosse ajudar a cuidar dela, né? Então, ela não estava pensando, de fato, naquela adolescente. Né? E quando nós falamos de direito da infância e da juventude, nós precisamos colocar ao centro dessa conversa essa criança, esse adolescente, porque ele precisa ter seus direitos garantidos antes dos adultos, né? Então, quando a gente fala de entrega legal, nós precisamos pensar na proteção da criança e do adolescente. Então, essa criança que chega à vara da infância e da juventude, porque essa mãe, essa gestante, decidiu fazer a entrega legal do seu filho, a decisão da entrega legal, ela é uma decisão muito difícil, muitas vezes. E eu ouso dizer, sim, que muitas vezes, se não na grande maioria delas, é uma decisão motivada por amor, porque aquela mãe, ela percebe que ela não tem condições e ela fala, não, eu amo essa criança e eu quero que ela seja bem cuidada, eu quero que ela tenha uma oportunidade de receber, de ser cuidada numa família que vai conseguir oferecer saúde, educação. E nós não estamos falando de uma classe social melhor do que a dela, nós estamos falando de disponibilidade afetiva, né, para maternar e para paternar essa criança. Nesse processo de habilitação para a adoção, uma das coisas que não é relevante é a questão social, cultural da família, né? O que é observado é justamente se essa família tem condições de parentar, de maternar e paternar aquela criança, se a motivação está adequada, esse casal, essa pessoa que vai adotar, ele passa, então, por um estudo psicossocial, depois ele vai passar por um curso preparatório para adoção. Aqui em Uberlândia, quem ministra esse curso é a Pontes de Amor, e em parceria com a Vara da Infância e da Juventude, né? E o que a gente busca nesse período de habilitação? Cooperar para que essa família reflita a respeito das suas motivações, possam amadurecer a respeito do perfil da criança que ela vai adotar, se é um bebê, se é uma criança maior, se aceitam grupos de irmãos, se aceitam crianças com doenças ou não. E isso tudo é um processo difícil de reflexão também para essa família que está adotando, mas necessário. Muitas vezes a gente se sente mal, né? Eu sou mãe por adoção também, e a gente se sente mal porque a gente fala, puxa, parece que eu estou
escolhendo um produto, mas não é isso, né? Por mais que eu sei que a gente ainda precisa aperfeiçoar, né? Eu acho que vocês concordam comigo. A gente está sempre tentando aperfeiçoar esse processo de habilitação para adoção e tal, mas a reflexão de quem vai adotar a respeito da criança que eles são capazes de paternar é fundamental para evitar o quê? As desistências, as devoluções depois. Né? Uma outra coisa que a gente precisa entender, quem se habilita legalmente para a adoção, o risco de desistência, de devolução é muito menor. Nós também, é feito todo um estudo pela Vara da Infância e da Juventude a respeito dos antecedentes criminais dessa família, né? Nós não queremos que um pedófilo venha a adotar uma criança. Não queremos que alguém mal intencionado, por exemplo, que queira faça parte de uma rede de tráfico de crianças ou de tráfico de órgãos, né? Venha adotar essa criança. Muitas vezes o adulto ele não percebe, mas às vezes ele quer colocar essa criança no lugar de uma grande perda que ele teve. Pode ter sido até um aborto espontâneo, a perda de um filho biológico, a perda de um casamento, ou tentar salvar um casamento. Todas essas motivações, elas são muito equivocadas, porque não há criança que dê conta disso, né? E aí as chances dessa adoção não darem certo, ou de realmente não serem voltadas para o bem-estar daquela criança ou daquele adolescente, são muito grandes. Então, nós, enquanto sociedade, enquanto profissionais, precisamos entender isso. Todo o sistema normativo, ele existe visando a proteção integral da criança e do adolescente. Quando a gente fala, mas é muito demorado adotar no Brasil. Nem sempre, né? Nem sempre. Se a pessoa que vai adotar deseja adotar um bebê, né, de menos de 6 meses, por exemplo, ela vai ter que esperar alguns anos. Aqui em Uberlândia, essa espera está girando em torno de 8 anos, se não me falha a memória, não é isso, meninas? Me corrijam se eu estiver errada. Então, mas nós temos vários casos aqui em Uberlândia de famílias que do dia em que entregaram os documentos lá na Vara da Infância e da Juventude, ao dia em que receberam seus filhos, não deu nem 9 meses. Foi um parto prematuro. Né? Foi menos do que um parto, né? Uma gestação natural. E por que isso? Porque justamente são famílias que têm um perfil mais amplo. Nós temos que entender que para que uma criança chegue para a adoção, para que ela seja encaminhada à adoção, existe todo um processo também que precisa ser justo, que precisa visar os direitos dessa criança e até mesmo das famílias dessa criança, das famílias biológicas, né? Então, o que acontece? Para que uma criança vá para a adoção, precisa haver um processo de destituição do poder familiar, certo? Ou seja, esse processo ele vai tirar as chances de que a família de origem, a família natural, então é feito todo um estudo onde realmente se percebe, não, eles não têm condições ou eles realmente desejam entregar essa criança, não têm a disponibilidade afetiva de educarem, de criarem essa criança, então ela vai para a adoção. Isso é uma garantia para quem está adotando. Né? Eu sei que se eu estou adotando uma criança e ela já foi destituída do poder familiar, eu não vou perder meu filho. Eu não vou correr o risco de estar aqui com essa criança, daqui a uma semana, 1 mês, 3 meses, 2 anos, vai aparecer alguém, ir lá no Linha Direta, no Chumbo Grosso, em qualquer programa de televisão e dizer que eu sequestrei essa criança. E isso acontece. Nós já vimos isso acontecer. Né? Já vimos famílias que já estavam com uma criança de forma ilegal, né? Sem ter a guarda dessa criança há 3 anos e passaram por um aperto, porque quando isso foi descoberto, né, e infelizmente eu venho do jurídico, né, mas infelizmente existem pessoas que, mesmo especialistas jurídicos, advogados, que aconselham mal, que falam, não, fica com essa criança guardada há 3 anos na sua casa e daqui a 3 anos você procura a vara da infância e aí ela vai ser sua, e não é assim. Não é assim. Já parou para pensar se durante esse período que você está sem a guarda dessa criança, ela tem uma doença grave, ela sofre um acidente, ela precisa de uma internação, de um procedimento cirúrgico, você não pode autorizar isso, você não tem a guarda legal dela. E aí, como é que fica? Né? Então, são situações muito sérias e a gente precisa entender. O processo de entrega legal, ele foi amplamente discutido, construído, e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais é uma referência nacional quanto à questão da entrega legal de bebês
para a adoção. Então, eu agradeço mais uma vez por esse espaço. Eu não vou tomar mais tempo aqui agora, eu vou deixar que as meninas falem, e depois eu tenho certeza que, ao final, a gente vai abrir para perguntas, né? E eu me coloco à disposição. Quem quiser nos encontrar, procura lá no Instagram, Pontes de Amor, né? E nós estamos à disposição para tirar também qualquer dúvida. No nosso site você encontra pontesdeamor.org.br, você encontra todos os nossos projetos e também as orientações básicas para quem quer adotar, para quem quer ser voluntário, para quem quer ser contribuinte, enfim, lá você encontra também os nossos dados. Muito obrigada por esse espaço e a gente continua o nosso bate-papo. Muito obrigada, Sara, pelas palavras, e é inspirador, né, assim, conhecer o tema, conhecer o Pontos de Amor e todo o processo de adoção. Eu vou passar, eu não sei se tem perguntas, mas a gente vai deixar para o final, então eu vou passar agora para a doutora Jaqueline. Ela é médica cooperada nossa, é mastologista e tem uma experiência para contar, é mãe, mãe adotiva, né, mãe mesmo, e... Bom, boa noite a todos. Queria agradecer mais uma vez o convite. É uma honra estar aqui. E, ai, Sara, se existissem mais Saras no mundo, as coisas iam ser tão diferentes, mas tão diferentes. Eu sou mãe de 3 filhos, tenho uma filha do coração e tenho 2 biológicos. A minha mais velha é do coração. Eu morava em outro estado. E nosso encontro foi muito mágico, assim, né? Já tem alguns anos, não existia na época, né, um controle tão rigoroso em relação à fila nacional e tudo isso. E aí acabou que com isso eu também tive um parto prematuro. Foi pouco tempo, 2 meses do nosso primeiro encontro a ela chegar em casa. O que eu vim dizer é que, assim, para quem pensa em adoção, e vim falar mais como mãe, realmente, sabe? Nós que somos mães adotivas sabemos que não tem diferença nenhuma, né? Amor não tem diferença, não tem como você dar amor diferente para um e para outro. São todos filhos. A minha experiência é uma experiência muito saudável e que tem motivado outras pessoas. Tenho grandes amigas que, depois da minha experiência, né, também se tornaram mães adotivas aí. Pude participar do processo de algumas. Uma vez até um juiz da vara da infância falou para mim, de novo, que aí eu ia como testemunha. Aí eu falava, eu não tenho culpa da minha experiência dado certo. E aí, nossa, que coisa boa, volte mais vezes, então, e tudo isso. Mas, então, assim, para quem tem esse receio, enfim, o que eu digo aqui, a burocracia existe e eu concordo com a existência dela. Para mim, como mãe adotiva, era uma segurança saber que tudo estava sendo feito da maneira correta, seguindo as leis, seguindo o passo a passo que tem que ser seguido. Como você falou, né, uma coisa que agonia muito é a destituição do pátrio-poder, até que ela chegue, ou, né, ou já crianças que já têm a destituição do pátrio-poder, é uma coisa que realmente... quando você sabe que a criança já tem, é uma tranquilidade, justamente porque a gente conhece aí histórias que não obedeceram as regras e que, infelizmente, alguma coisa deu errado ali. Então, eu penso que a burocracia tem que existir, sim, tanto, principalmente pela segurança das crianças, mas também pela segurança de nós, pais. Como eu disse, amor é uma coisa que não tem como você dar e depois você retirar, né? E você tem que ter segurança daquele amor, né? Que você está levando teu filho para casa e que teu filho vai estar em casa e que vai estar com você e tudo isso. Uma outra coisa que eu acho super importante é que muita gente liga a adoção à condição financeira e eu acho super importante falar isso, né? Que eu lembro que tinha aqui comprovação de renda, mas na época era um salário mínimo, depois vocês me corrigem se
ainda tem isso e tudo. Eu lembro que não tinha, não tinha, então assim, não tinha um mínimo, né, assim, e nunca me questionaram isso, né, durante todo o processo. Justamente se você tem condição de dar afeto, segurança, né, de trazer aquela criança para um lar, que ela vai ter seus direitos respeitados, que nós, como pais, vamos cumprir os nossos deveres, e que eu penso que não só os nossos filhos do coração merecem tudo isso, mas também os nossos filhos biológicos, né? E eu acho que tem que ter essa análise, né? Não só dos filhos adotivos, mas também dos nossos filhos biológicos, a gente tem que garantir da mesma maneira. E eu acho que isso é super importante. Então, eu, assim, falo para todo mundo que tem esse desejo, não se apegue nas limitações ou nas dificuldades. Realmente reflita, e se é esse seu propósito, corra atrás, né? Eu acho que as coisas, parece que o universo vai conspirando, que a gente que acaba sendo escolhido, e não é que a gente que escolhe, e a gente tem tanta coisa para devolver, que acaba que nós que somos extremamente gratos aos nossos filhos, não só os adotivos, mas os biológicos, e não o contrário, como também a sociedade coloca, né? Quantas vezes eu escutei, mas essa criança tem que ser muito grata a você. Eu que sou muito grata a ela, né? Ela que me fez mãe, me faz uma pessoa melhor a cada dia, não só ela, mas meus outros filhos também, me faz ter um comprometimento com o bem no mundo, em ser uma pessoa melhor e em ser um exemplo ali para eles. Então, acho que nós que somos muito gratos aos nossos filhos, e para mim é uma grande honra, assim, ser mãe de 3, né? E não tem diferença nenhuma, nasceu do coração, nasceu da barriga, é filho, né? Amor é igual. Então, se alguém fica com receio por conta disso, eu acho que, né, pegue na minha experiência aí, que siga realmente o passo a passo, né? A burocracia existe para a segurança da criança, mas também para a nossa, e que vai dar certo. Se tiver que dar certo, vai dar certo, assim, né? Tem tanta criança precisando de amor e tem tanta gente querendo dar amor, então é só, né, fazer as coisas certinho que esse encontro acontece. Mais uma vez eu queria agradecer, parabenizar a Unimed, né, pela abertura desse espaço. Eu acho que quanto mais a gente conversar sobre esses temas, a gente vai quebrando tabus e a gente vai esclarecendo, né, não só nós da área, mas também acho que a sociedade civil como um todo, e acho isso muito bacana. Obrigada. Bom, muito obrigada, doutora Jaqueline. Bom, pessoal, agora o doutor José Roberto Poiani, né, que estava no convite, o juiz da Vara da Infância, infelizmente ele não conseguiu comparecer aqui conosco hoje, mas nós estamos com a Daniela e com a Raquel, que são da Vara da Infância também. Elas vão trazer um pouquinho do passo a passo, como que funciona a entrega voluntária para adoção, o perfil do médico também, né, doutora Eliane? Assim, às vezes o médico tem dúvida do que fazer, se chega uma pessoa, como proceder, quem recorrer, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. Boa noite, doutora Eliane, doutora Jaqueline, Libéria, boa noite, Sara, Raquel. Eu queria começar falando, eu sou Daniela, né, sou psicóloga judicial na comarca de Uberlândia há 17 anos, e quero começar falando da alegria de estar aqui nesse momento. E da responsabilidade, porque estou substituindo o doutor José Roberto Poiani, que, né, assim, a gente não consegue estar no lugar dele, substituí-lo à altura, porque ele, nossa, ele fala muito bem, ele tem uma oratória maravilhosa, é uma pena ele não poder estar aqui. Mas eu me sinto muito honrada mesmo, porque nesse trabalho com a entrega voluntária à adoção, principalmente, a gente tem tentado muito buscar esse diálogo com os médicos, né? Com a rede, a gente tem feito, né, um trabalho que está em andamento, já são 3 anos que a gente está trabalhando, e a gente esperando com muita ansiedade, com muito desejo, esse momento de poder falar para os principais, né, profissionais da saúde, da nossa cidade, principalmente, né,
para nos ajudar, né? Um convite aí a serem parceiros desse trabalho que nós do Judiciário não fazemos sozinhos, né? É um trabalho que ele só é efetivo realmente se a gente tiver a colaboração de toda a rede, o agente de saúde, o enfermeiro, o técnico lá da unidade de saúde, mas também o médico, porque às vezes é só lá na frente do médico, né, que é, né, num ambiente de maior privacidade, que às vezes uma mulher pode ter coragem, às vezes, de verbalizar, demonstrar e dizer que não quer aquele bebê, que está em conflito sobre assumir esse bebê ou não. Então, às vezes, é o profissional médico é que vai tomar conhecimento dessa situação, né? Então, é muito importante para nós estar aqui com vocês. Estou muito feliz, né, de trazer essa temática. Nós vamos falar um pouco sobre o que que é e o trabalho que a gente realiza, mas é só uma parte, né? A gente, né, até pela questão do tempo, a gente também fica à disposição depois, se quiserem, né, nas unidades profissionais que trabalham nas unidades de saúde, nos convidar, nosso trabalho, nossa luta, que é realmente para esse direito da mulher, né, poder decidir se quer ou não assumir esse bebê ou entregá-lo para adoção, que ele possa ser respeitado sem maiores julgamentos e que seja efetivado, né? E contamos mesmo com vocês, todos os médicos, né, da nossa cidade, principalmente. Bom, então, a entrega voluntária à adoção, ela está prevista no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ela não foi o judiciário que inventou, né? Acho que a primeira coisa, né? Assim, a circulação de crianças, né? Bebês que às vezes não podem, por algum motivo, permanecerem junto com as suas genitoras, suas mães biológicas, isso já acontece há muito tempo. Para mim, que estou no judiciário, já vou localizar mais nesse tempo, nesses 17 anos de trabalho dentro do Judiciário Mineiro, em Uberlândia, eu já havia atendido mulheres que já haviam procurado a vara da infância, dizendo que não queriam ficar com esse bebê, mesmo antes desse dispositivo ser melhor apresentado na lei, que isso é de 2016, 2017 para cá. Agora, a gente atende um número maior de gestantes, de mulheres que buscam a vara da infância para entregar os bebês para adoção. Mas eu acredito que não é porque elas, né, apareceram magicamente, elas já existiam. Mas onde é que elas estavam? Elas não chegavam ao judiciário. Mulheres que, por qualquer razão, estavam insatisfeitas, não desejavam aquela gestação, não conseguiram se vincular àquele bebê ou não conseguiam ficar com esse bebê. Elas estavam em algum lugar, porque elas não chegavam com a mesma frequência que hoje chegam. Então, eu acho muito importante que a gente possa hoje dizer para a população e que esse direito seja dito para que mulheres que estejam nessa condição possam chegar cada vez mais, né? Eu vejo uma diferença muito grande. E não é só porque, né, assim, a justiça não inventou isso e agora, não, agora as mulheres que não querem os bebês, não, já não era crime antes, né? Então agora a gente está podendo falar mais abertamente sobre isso. E aí, estou tentando passar e não está indo. Tá ligado. Aí, passou. Como eu falei para vocês um pouco, já tem uns 3 anos que nós estamos trabalhando em Uberlândia, né, com um grupo de trabalho sobre a entrega voluntária e a adoção. E nessas andanças, né, a gente conversando sobre a temática em diversos espaços, com vários profissionais, eu fui percebendo que talvez fosse mais interessante começar a minha fala, antes de dizer o que a entrega voluntária é, dizer o que ela não é. Porque há muita confusão e muito julgamento em relação à entrega, né? Uma mulher parir um bebê, ter uma gestação, parir um bebê e não assumir aquele bebê. E uma das questões que eu acho importante dizer é que a entrega voluntária em adoção não é uma campanha de incentivo para entregar os bebês para adoção. Nós não fazemos essa campanha, nós não estamos aqui para dizer, olha, mulheres, entreguem seus bebês, porque eles vão para adoção. Existem muitas pessoas aguardando para adotar crianças, bebês, a fila em Uberlândia é grande, como em outros municípios no país inteiro? Sim, mas o nosso objetivo não é, com a entrega voluntária e adoção, que essa fila ande. Isso pode ser uma consequência, mas não é o objetivo principal. Então, isso é, primeiramente, né, acho que é a primeira informação importante para passar para vocês.
E a entrega voluntária à adoção também não concorre com as outras políticas públicas de promoção da família, de aleitamento, porque não concorre com essas políticas, porque nós chegamos, né, o objetivo da entrega voluntária à adoção é alcançar as mulheres que às vezes essas políticas públicas não alcançaram. A maioria das mulheres estão em situação, como a Sara mesmo falou, em situação de extrema vulnerabilidade, né? Às vezes emocional, às vezes também sem condições de se alimentar, de alimentar outros filhos, né? Então ela se vê gestante, ela não tem como se organizar, não tem rede de apoio. A gente vive num país muito grande, a gente sabe que muitas pessoas vêm, às vezes, de outros estados, vêm de muito longe morar em Uberlândia, uma cidade que atrai muitas pessoas, e às vezes essas mulheres vêm sozinhas. E aqui elas têm filhos, elas não têm rede de apoio, né? E então, a gente alcança com a entrega voluntária mulheres que não foram alcançadas por outras políticas públicas, né? Então, também não exclui, né? Nós não vamos concorrer com outras políticas públicas. E aí é maior, né? Eu trouxe já de início os dados para vocês, como que a entrega voluntária para adoção não tem o objetivo de fazer com que a fila, né, dos pretendentes que estão esperando o bebê, né, recebam seus bebês, porque a maioria dos bebês dos casos que nós atendemos e que as gestantes participaram do programa Entrega Legal, a maioria, o bebê fica ou com a família de origem ou fica com a gestante desiste da entrega voluntária à adoção. Nos dados que eu estou apresentando para vocês, de 2017, que a gente pegou o marco da lei, né, que é esse o ano, até 2023, nós tivemos 50 mulheres atendidas para entrega voluntária à adoção. Em 2018 foi o ano que a gente mais teve, né, foram 14 casos. Em 2023 nós já aumentamos esse número, mas ainda não atualizamos a tabela. Então, desses 50 casos, aí eu já passei para outra tabela, nós temos que 23 a gestante desistiu e ficou com o bebê, com mais 8 casos em que a criança ficou na família biológica, porque ela pode ficar ou com o genitor ou com algum parente. Então, o que isso nos diz? Que leitura fazemos, né? Porque a gente a lei traz a letra ali como que deve ser feito, a gente realiza um trabalho pautado no acolhimento, na escuta, num cuidado humanizado, então a gente não está só na burocracia, eu acho que isso é muito importante, porque às vezes pensar que o judiciário é só essa aplicação fria da lei, nós temos servidores profissionais, magistrados que vão muito além disso, né? Então, acho que é esse o trabalho que a gente vem fazer. E a gente, quando olha dados assim frios, a gente também se pergunta, então, o que será, né, que acontece que essas gestantes que a gente coloca, né, para escutá-las, nos colocamos para escutá-las e que buscam a entrega voluntária para adoção, elas vão lá e desistem da entrega, a maioria. E esse dado de Uberlândia não é só de Uberlândia, existem outros estados que essa estatística se repete. A maior parte dos bebês continua na família biológica. A gente entende que essas gestantes que estão em sofrimento, em condições de vulnerabilidade, elas fazem um pedido de ajuda. E a partir do momento em que a gente acolhe, ao invés de julgá-las, que a gente as recebe, que a gente respeita as suas escolhas, porque tem isso também, né? Elas sabem, elas vão ser informadas desde o começo aqui, você pode decidir o que você quiser, porque não é porque você entrou no programa Entrega Legal que o bebê vai ficar para adoção, né? Que eu acho que essa também é uma fantasia que pode haver. De forma alguma, ela entra para o programa Entrega Legal para ser atendida, para ser escutada, para ter um apoio numa tomada de decisão. Se ela vai ou não ficar com o bebê, não sabemos. E eu falo que assim, trabalhar com isso é conseguir sustentar o não saber o tempo inteiro. Então, hoje ela pode chegar para mim e falar: olha, eu quero entregar. Ok, vamos seguir com isso até amanhã. Porque amanhã ela pode chegar para mim e falar: olha, tive um sonho, andei pensando, ou minha mãe resolveu me ajudar, né? Então, assim, tudo pode acontecer e ela pode mudar de ideia a qualquer momento. Isso é falado para ela.
É claro que não é um ad eterno. Por quê? Porque nós temos que pensar também na situação do bebê. Então, existem sim os procedimentos que precisam ser levados, os prazos, né? Que mais para frente eu vou explicar para vocês. Mas a gente, quanto antes essa gestante chega para nós, e essa é uma questão importante, por isso a gente precisa tanto da parceria da equipe de saúde, que quanto antes a gestante chega na vara da infância, mais tempo teremos para trabalhar com ela, para ouvi-la, para ajudá-la no que ela precisar, para fazer encaminhamentos que forem necessários. Então, quanto antes ela chegar para nós, teremos mais tempo. Infelizmente, muitas chegam já no finalzinho da gestação ou no parto, né? Na hora do parto, às vezes é a hora que ela consegue ali dizer que não quer ficar com aquele bebê. E a gente acaba tendo muito pouco tempo de auxiliá-la nessa decisão. Né? Mas a gente entende, então, que há um pedido de ajuda sendo feito dessas mulheres. E elas não têm, às vezes, a quem recorrer, elas não têm a quem falar, porque a sociedade julga tanto, é tão cobrado da mulher, né, a partir do mito do amor materno que a Sara trouxe, de que toda mulher nasceu para ser mãe, ou de que a experiência da gestação, né, que é um processo biológico que acontece no corpo e fisiológico, garante um vínculo com o bebê, não garante e não é suficiente. Né? Assim, o vínculo com o bebê é de outra ordem. Todos os filhos, né, Jaqueline, eles precisam ser adotados, até os biológicos, né? Então, quantas histórias nós temos, né, de mulheres que têm os filhos biológicos e depois, às vezes, param lá na vara da infância, lá na frente, com situações de violência. A gente tem visto, infelizmente, na mídia, situações graves acontecendo, perpetradas por pais e mães biológicos. Então, assim, o vínculo biológico não vai garantir essa proteção e esse cuidado, né? Há algo mais que é muito mais da ordem emocional, do vínculo do psíquico, do laço afetivo que se constrói, mas que não está garantido numa gestação. Mas isso é um tabu, é uma questão a ser desconstruída, né, para que a gente possa entender que o que uma criança precisa, o que um bebê precisa, é de alguém que o acolha de uma maneira desejante, né? Não basta que tenha, não tem que ser, né, aquela que gestou, que pariu, tem que ser aquela ou aquele que realmente deseja cuidar daquela criança, que tem um olhar singular para aquela criança, né, por desejo mesmo, e não por imposição social ou qualquer outra razão, né? Peraí que eu voltei, desculpem. Eu geralmente, né, também trouxe para vocês as notícias que, infelizmente, recebemos, são notícias que eu coletei, né, na internet, de bebês que são abandonados, né, recém-nascida é abandonada numa obra em Cristalina. Em Uberlândia nós já tivemos, né, situações de abandono de bebês em terrenos baldios, em pilha de tijolos, e isso cotidianamente a gente, vez ou outra, se depara com situações como essa. E eu gosto de perguntar, vou aproveitar que nós estamos aqui, e vou perguntar para vocês, eu acho que já está enviesada a resposta da minha pergunta, mas vamos lá. Quando vocês se deparam com essas notícias, não só essas que eu acabei de mostrar, mas tentem lembrar no dia a dia de vocês, quando vocês se deparam com uma notícia dessa, foi encontrado um bebê abandonado numa sacola de plástico na Lagoa da Pampulha. Vocês lembram dessa notícia? O que foi o primeiro pensamento que veio à mente? Um absurdo. Que mãe é essa? Que desespero. Tem sugestão também? Aham. É. Ninguém aqui até agora falou, cadê o pai? Porque a primeira coisa que vem à mente tem a ver com essa mãe, que mãe é essa, né? Pessoa sem alma, né? Assim, que desalmada, e assim vai, né, gente? Coisas até muito piores e que não cabe falar aqui. Mas essa é uma questão que já nos coloca no ponto de partida dessa conversa e de todo o trabalho que a gente realiza, né? Só se pensa na mãe. É ela que é culpabilizada e que é julgada. Mas se pararmos para pensar, o bebê não foi feito só por ela. Mas os homens, em geral, às vezes, eles ou tomam conhecimento da gravidez e desaparecem, é relato das gestantes que a gente atende. Quando falam da gravidez,
muda de telefone, bloqueia no WhatsApp, e às vezes nunca mais elas têm notícia daquela pessoa que não assumiu aquela responsabilidade. Então, é uma responsabilidade que vai recai a partir do nosso imaginário, da nossa cultura, da nossa sociedade, sobre a mulher. E ela muitas vezes está sozinha. Então, quando a gente vê uma notícia dessa, nós pensamos, na verdade, é esse slide aqui, né? Quando há um bebê abandonado pela mãe, antes disso, essa mulher, ela foi abandonada, muito provavelmente, pelo genitor daquele bebê, pelos familiares. A Sara também tocou nesse ponto. Sim, às vezes os familiares, a família tem um conflito tão importante e ela se vê solitária com essa gestação. Pelo posto de saúde, que às vezes não conseguiu, às vezes, identificar ou acolher aquele conflito que ela está vivenciando, pelo próprio Poder Judiciário, porque a gente precisa reconhecer que nós temos muito a fazer, nós não somos os donos da verdade, e às vezes nós também não conseguimos garantir para essas mulheres, né, todos os direitos que elas precisam, pela comunidade em geral, porque elas sofrem muito preconceito, né? Uma mulher ter coragem de verbalizar para um vizinho, né, para um parente, que não deseja aquele bebê, que está em conflito com aquela gestação, gente, é muito difícil. Vocês imaginam numa sala de espera, né, doutora Eliane, a senhora que é ginecologista, na sala de espera às vezes ficam várias gestantes, se uma delas ali fala, olha, eu não estou bem com essa gestação, eu não quero esse bebê, né, então assim, quantas coisas ali desagradáveis ela vai ouvir, então ela não existe não existe quem escute uma mulher que está em conflito com a sua gestação. Né? E aí, por isso que eu falo da comunidade já abandona, porque não tem lugar para essa dor. Essa dor não, ela é silenciada, né? E a sociedade em geral, eu falo enquanto sociedade, enquanto mercado de trabalho, o mercado de trabalho não favorece uma mulher que tem filhos, mesmo com as leis protetivas da gestante. Ainda sabemos que as gestantes ficam em situação de vulnerabilidade em relação aos seus empregos, né? Muitas vezes as mulheres os empregos das mulheres são menos remunerados, elas têm menos oportunidade. Uma mulher que tem 2, 3 filhos tem mais dificuldade para arrumar um emprego, né? Então, tudo isso vai compor num cenário que vai compor essa vulnerabilidade dessas mulheres que nós atendemos. Elas existem, elas não estão só no papel, nem na mídia, nem nas pesquisas, né, dos institutos de estatística. Elas existem, e são essas que muitas vezes chegam para nós na entrega voluntária. O que a gente vê, e aí falando como sociedade, é um aumento muito grande também dos índices de violência em relação à mulher, os índices de feminicídio que estão sendo constantemente expostos, os estupros também são mulheres vítimas de violência que chegam para nós, muito comumente, apesar delas terem o direito ao aborto legal, às vezes elas não têm acesso a esse direito, né, ou não querem exercer esse direito, e elas são também as que chegam para nós na entrega voluntária e adoção. E nós temos as famílias monoparentais femininas, também, que já falei, muito. A proporção em termos de famílias monoparentais femininas no Brasil tem crescido cada vez mais, as mulheres cada vez mais chefes de família, e as famílias onde as mulheres que são os chefes de família, principalmente sem o cônjuge, são as que têm a mais baixa renda. Né? Então, são muitos agravantes, né? E no caso, então, eu já falei da baixa renda e as oportunidades de trabalho e carreira. Oportunidade de trabalho e carreira, eu quero comentar com vocês que tem a ver também com mulheres que às vezes têm condição financeira, elas não estão em situação de vulnerabilidade, né? De emprego, mas elas têm um projeto de carreira ou um projeto de vida que é incompatível com assumir a responsabilidade por um bebê. Porque um bebê precisa de alguém que se responsabilize por ele, desejante. Ocorre que as mulheres que têm condição favorecida, às vezes, o que elas vão fazer com esse bebê que elas não querem? Ou tem acesso ao aborto e colocando sua própria vida em risco, né, com situações clandestinas, ou elas terceirizam, ou é outra pessoa, ou parente, né, ou um funcionário, que vai realmente educar e amar e cuidar daquela criança. Às vezes em situações familiares que vão dar certo, às vezes que não vão dar certo, né? Ou podem ser também aquelas mulheres que assumem as crianças
por imposições, por imposição social, não se vinculam, não protegem, e às vezes lá na frente vão parar, como eu falei, na vara da infância, pelas situações de violência que podem acontecer quando os vínculos não são saudáveis, que provavelmente é por aí que vai caminhar uma situação como essa. Aqui eu trouxe um dado também, trazendo a questão de raça, né, que nas famílias chefiadas por mulheres negras ou pardas, a renda, elas estão abaixo da linha de pobreza, 63% delas e 27% da extrema pobreza, né, que ainda é menos de $1,90, né, por dia, dados do IBGE, colocando como que tanto as famílias chefiadas por mulheres vão ficando cada vez mais em vulnerabilidade, quanto a questão racial no nosso país vai também colocando as mulheres negras, chefes de família, né, com filhos, lá no topo ali da situação de vulnerabilidade. Essa é a população que a gente tem, principalmente, né, nessas condições. E a gente acha muito importante a gente diferenciar, então, o abandono do bebê com a entrega do bebê. O abandono do bebê é crime, está previsto em lei, né? E é diferente da entrega do bebê, que é essa que a gente vai falar, prevista em lei, né? Que a gente está falando, melhor dizendo. E o abandono, inclusive tem uma autora, Maria Antonieta Pisano Mota, que para quem lê, ela tem um livro, Mães Abandonadas, né? Que trata do tema. Já há mais de 20 anos esse livro está publicado, e ela faz uma diferenciação importante, ela traz que o abandono do bebê, inclusive, ele pode acontecer mesmo com a criança na família, com o bebê na família, que acho que é isso que a gente está falando, às vezes um bebê está na família, mas ele foi abandonado por esses pais, que não têm um olhar amoroso e afetivo para ele. E a entrega voluntária em adoção, também tentando esclarecer um ponto que costuma dar bastante dúvida, né, principalmente na população geral, é que a entrega voluntária em adoção é diferente daquela adoção brasileira, adoção instituto personal, que é, por exemplo, a gestante, não, eu não quero esse bebê, e aí alguém fica sabendo, não, a minha prima falou que a vizinha dela está grávida e vai doar o bebê. E faz a intermediação, e aí quando essa gestante tem o bebê, vai lá e entrega para essa pessoa. Esse tipo de adoção, ele não é reconhecido legalmente no Brasil, e isso tem uma razão de ser. É onde a gente, né, volta a falar, como vocês já comentaram aqui, às vezes a burocracia ela existe, ela é chata, ela incomoda, ela não nos deixa do jeito que a gente quer, porque a gente tem que seguir regras, estamos em sociedade, né? Mas ela tem, sim, um objetivo que é evitar situações de tráfico de bebês, negociações de bebês, são vidas humanas. Não é permitido vender bebê, não é permitido trocar bebê por uma cesta básica e nem por uma porção de crack, que às vezes isso, né, são propostas aí que essas pessoas, infelizmente, que estão às vezes em situação de vulnerabilidade, escutam, né? Então, para evitar esse tipo de situação, essa adoção não é reconhecida a adoção legal. As pessoas são preparadas, às vezes não é conhecido seu, né, de quem vai entregar, por exemplo, um bebê para adoção, mas pode ter certeza, é conhecido pela vara da infância. Nós temos várias equipes, vários profissionais que estão trabalhando para preparar esses casais. A Ponte de Amor faz um trabalho maravilhoso em Uberlândia. Um juiz da vara da infância também muito sensível, e essas pessoas todas, tem todo um grupo de profissionais trabalhando para preparar, para selecionar, orientar essas pessoas que buscam a adoção, né, que às vezes buscam a adoção na expectativa de salvar um casamento, né, como a Sara falou, e não se deram conta ainda. Então, quando a gente vai para a avaliação psicossocial e que a gente vai conversando e que a gente vai identificando que não é bem isso que a pessoa está procurando, a gente também está ajudando aquele pretendente ali, dizer, olha, talvez o que você está procurando não é bem isso, né? Não, adotar não vai resolver essa questão que está te angustiando agora. Muito pelo contrário, vai te trazer muito mais dificuldade, porque adotar é se dispor a assumir uma responsabilidade gigantesca perante a vida de uma criança. E também a própria vida, né, de quem adota. Então,
por isso, então, que se há um bebê, né, e aí a orientação é se tomar conhecimento de que uma mulher está insatisfeita, não quer aquele bebê, ela não precisa ter certeza que quer entregar, nós acolhemos a dúvida mesmo, então, eu estou em dúvida, estou em conflito, pode encaminhá-la assim mesmo. O conflito é bem-vindo, a dúvida é bem-vinda, porque ela já diz de uma disposição de reflexão. Ela está disposta a pensar. Quem tem muita certeza, né, não pensa muito, não abre possibilidades, né? Então é muito melhor quem vem com a dúvida, é essa mesmo que a gente vai acolher. A orientação é essa, né? Não é encaminhar para o vizinho, ou para a prima, ou fulano que eu fiquei sabendo que quer adotar. É para a vara da infância mesmo. Eu agradeço por enquanto, né? Depois também volto a falar e também estou à disposição para perguntas, mas agora eu vou passar para a Raquel e ela vai se apresentar e falar um pouquinho dos aspectos jurídicos. A gente tem aqui uma obrigação de registrar a presença do professor Melicete, né? Obrigado. Deixa eu tenho uma opção de comentário. Ligou. Perdão, eu estou aqui falando, não liguei o microfone. Eu tenho aqui, né, em nome de todas nós, registrar a presença, a obrigação de registrar a presença do professor Melicégenes, que é um grande exemplo de cooperado Unimed, é um pediatra já há décadas, eu acho que 50 anos, né, professor? Acho que metade de Uberlândia nasceu pelas mãos dele. E fez história, a filha pediatra também, né? Está aí. E a gente coloca à disposição, depois do microfone para o senhor colocar, que ele deve ter muitas histórias também, né? Obrigada. Boa noite, então. Como a Daniela, né, já bem trouxe, é um prazer para a gente estar aqui, né? Nós que temos trabalhado com essa temática e tentado sempre esse contato, né, com a rede de saúde, especialmente com os médicos. O doutor Poiani, por questão de incompatibilidade de agendas, né, ele não pôde estar aqui presente, por isso estamos aqui. Como a Daniela bem disse, substituí-lo não é fácil, falar depois da Daniela não é fácil, mas eu espero aqui poder colaborar, né, com algumas questões que a gente traz a respeito da entrega voluntária. Falando aqui de questões jurídicas, né? Como a Dani bem trouxe, a entrega voluntária para adoção, a entrega de bebês à adoção, a circulação de crianças é algo que já existe há algum tempo, né? Mas ela foi, vamos dizer assim, não digo regulamentada, mas reconhecida, né? Especificamente no Marco Legal da Primeira Infância, que é uma lei de 2016, que ela traz importantes modificações no ECA e traz dispositivos legais prevendo especificamente a entrega voluntária do bebê à adoção, que é aquela entrega feita pela mulher que está gestante, que por qualquer que seja o motivo, não deseja exercer a maternagem, né? O Marco Legal da Primeira Infância, ele traz a primeira infância como prioridade absoluta. E o que é a primeira infância? A infância já é extremamente importante, mas a primeira infância, que é aquela criança de 0 a 6 anos, ela precisa ter prioridade, né? A prioridade das prioridades, é a nossa preocupação maior. Então, o Marco Legal da Primeira Infância, quando ele traz essa questão, né, da prioridade absoluta e traz a questão da entrega voluntária à adoção prevista ali especificamente, mais uma vez ele está reconhecendo a importância da gente cuidar da criança, né, da gente cuidar do bebê. E uma outra questão que o Marco Legal da Primeira Infância traz também é a questão do cuidado, porque a gente não deve cuidar não apenas da criança, mas cuidar de quem cuida dela. E é aqui que entra, né, a nossa preocupação, o nosso cuidado, né, o nosso respeito, a nossa empatia com essa mulher que nos procura, né, que chega até a gente. O Marco Legal da Primeira Infância, ele baseia-se na importância dos 6 primeiros anos de vida da criança, né, de 0 a 6 anos, o quanto é importante que esse período seja bem cuidado, né, que ele seja bem protegido, que ele seja respeitado. Um dos princípios mais importantes, que é justamente o que nos traz aqui, é o trabalho em rede, né? Porque como a Dani bem trouxe, o Entrega Legal, né, que é o programa do Tribunal de Justiça, que em outros estados tem até outro nome, mas sempre tratando da entrega voluntária à adoção, a gente não é um programa só do judiciário. Ainda que
ele se desenvolva ali, ainda que lá os procedimentos sejam tomados, ele é um programa que necessita do trabalho em rede, né? Que só vai fluir, que só vai acontecer se a rede trabalhar bem, se a rede funcionar bem. De muito pouco adianta se quando ela chega no judiciário, essa mulher gestante, ela é recebida com empatia, com respeito, se no momento lá do parto, ou se no momento em que ela, né, passa por uma consulta numa UBS ou no consultório, ela não é bem tratada, ela não recebe um atendimento de maneira acolhedora, de maneira empática. Então, por isso que a gente precisa trabalhar em rede, né? A gente precisa, vamos dizer assim, falar a mesma língua. E como a Dani bem trouxe, por muitas das vezes, a gente vai falar mais adiante, o fluxo aqui em Uberlândia, essa gestante ela é atendida lá no meu setor. O primeiro atendimento dela, né, o primeiro acolhimento dela é feito ou por mim ou então por mais duas colegas. E assim, a gente vê, né, a gente percebe o quanto é difícil para essa gestante chegar até a gente. O quanto, assim, chega a gestante com 30 semanas, chega a gestante no início da gestação, mas também chega a gestante numa quinta-feira à tarde, que na sexta-feira de manhã me liga falando, Raquel, estou no hospital para dar à luz. Então, a gente recebe gestante, essas mulheres, em diferentes fases. Quanto antes ela chegar, melhor, porque mais tempo ela terá né, para ser acompanhada pela equipe técnica judicial, para ajudar ela no amadurecimento da tomada dessa decisão. Falando ainda ali do marco legal, ele faz alterações do ECA, né, e traz ali as que melhores especificam o direito à entrega voluntária à adoção. O programa Entrega Legal, eu digo que o maior objetivo dele, assim, é divulgar, né, é fazer chegar a maior número de pessoas que é um direito da mulher, né, que ela tem essa escolha, que não é crime, que se ela procurar a vara da infância ou qualquer outro equipamento, instituições, que ela possa passar, que ela vai ser bem recebida, que ela vai ser bem tratada, que ela não vai receber pré-julgamentos, né, que eu acho que é isso que garante, né? Isso é uma das questões que garante que essa mulher chegue até a gente e evita a venda ilegal de bebês, e evita um aborto, evita um suicídio, evita um abandono de incapaz, né? A entrega voluntária à adoção é um direito da gestante ou mãe apresentado no ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E no ECA ele traz ali vários direitos que são garantidos à gestante que manifesta o desejo de entrega do bebê para adoção. Como já foi pontuado, ela manifesta o desejo de entrega, mas não significa que ela vai entregar. Ela pode ser acompanhada por 8, 9 meses, dar à luz, às vezes ainda falando que, né, que vai entregar e depois mudar de ideia, né? A gente sempre deixa muito claro para ela que enquanto não passar os 10 dias pós-audiência, em que ela pode manifestar, ela manifesta na audiência perante o juiz que vai entregar, a gente ainda aguarda mais 10 dias para é um tempo que ela tem de se arrepender. Então, enquanto esse prazo não se exaure, a criança é dela, né? Ela é a mãe. Então, ali tá listado alguns direitos que são garantidos. Pré-natal e assistência após o nascimento. A gestante, ela não precisa, ela não tem a obrigação de indicar o genitor da criança. Então, se estou grávida, quero fazer a entrega, eu posso ir lá manifestar a entrega, ser acompanhada e não tem nenhuma obrigação de indicar quem é o pai. E quem me atende tem a obrigação de respeitar esse meu desejo, né? Não pode sair à caça desse genitor, né? A caça dessa família, a não ser que a gestante tenha autorizado. Caso ela queira assistência social e psicológica, né? E ela precisa ser encaminhada à vara da infância sem constrangimento. Sem constrangimento está ali na apresentação até, né, em letras maiúsculas, porque é um princípio muito importante do nosso programa, né? De garantir esse direito dela, porque ela passa por tantos desafios, ela está numa situação tão desafiadora mesmo ali, né, de questões que ela tem vivido, e pensa só ela chegar e não ser recebida da maneira que deve ser, né, com pessoas questionando. Acho que não nos cabe, na verdade, não cabe a ninguém questionar essa decisão dela, né, esse desejo dela. A gente deve o quê? A gente deve respeitar, a gente deve ouvi-la e ajudá-la nessa construção. Um outro direito, né, que vem ali com relação à entrega voluntária é direito ao sigilo. Eu diria que esse é o ponto X, né? Assim, o ponto mais importante, que eu acho que é o que garante, é o que traz essa gestante para a gente.
é quando ela sabe que ela tem direito ao sigilo, que ela pode, muitas das vezes, ela está escondendo a gestação. Então, ela tem direito ao sigilo. O sigilo a quê, Raquel? O sigilo da gestação. Então, a gente não pode sair contando para as outras pessoas que ela está grávida. Sigilo do nascimento da criança e sigilo da entrega, né? E a gente sabe que quebrar o sigilo, ou se ela pensar na possibilidade de não ter esse sigilo respeitado, ela pode não chegar até a gente, né? Ou então ela pode, às vezes, chegar. Quem pode quebrar o sigilo é ela, né? Nós, profissionais que lidamos com ela, que atendemos ela, a gente não pode, de maneira alguma, quebrar o sigilo. Na legislação ainda não tem que a quebra do sigilo implique numa infração administrativa ou que implique, por exemplo, em crime, né? Mas a gente tem outras questões assim que são consequências disso e que causam sim responsabilização, que nós vamos falar mais adiante, né? E o acompanhamento realizado pela equipe técnica da Vara da Infância também é um direito da mulher gestante. O sigilo, ele pode ser, como eu já disse, né, um dos fatores garantidores para que essa gestante se permita manifestar o desejo de entregar a criança. Sigilo sobre o nascimento, sigilo sobre a entrega e sigilo sobre as informações. E onde estão essas informações? Essas informações estão nos relatórios técnicos das equipes que atendem ela, essas informações estão nos prontuários médicos, né? Uma questão que a gente tem aqui em Uberlândia, que a gente tem trabalhado e tentado, é como fazer constar, vamos dizer assim, que essa mulher está sendo acompanhada pelo entrega legal, né? Lembrando que a gente tem a questão do sigilo, aí tem todo um sistema, né, médico, porque pensa só, eu já manifestei lá na Vara da Infância que eu quero entregar. Eu já estou sendo acompanhada pelo programa. Aí eu vou na UBS, precisa ter uma informação, ou então eu chego no hospital, precisa ter a informação ali de que ela já está sendo acompanhada, né, para que ela não tenha que ficar repetindo ali de maneira como que eu digo assim, de maneira que cause a ela constrangimento, né? Repetir várias vezes a mesma história, né? E isso é uma questão que a gente tem trabalhado aqui, a gente tem, né, o grupo de trabalho do Rede de Entrega Protegida, porque a gente precisa criar um fluxo para que as informações fluam melhor. O sigilo no atendimento da rede, né? Tem uma resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, uma resolução de janeiro desse ano, e resolução 485, que lá no seu artigo 5º, parágrafo 2º, diz: será garantido o sigilo dos prontuários médicos e da finalidade do atendimento à gestante parturiente nas unidades de saúde, maternidade e perícias médicas de autarquias previdenciárias, notadamente quando noticiada a intenção da entrega para adoção. Então, se consta ali do prontuário, é preciso, né? O prontuário já tem um sigilo médico, e nessa questão da entrega é um sigilo a mais, né? Mas é um, vamos dizer assim, um plus. Infrações e sanções previstas na lei. Como eu disse, o desrespeitar o sigilo em si ainda não é, né? A gente sabe porque tem tido discussões nos fóruns que, né, que os juízes, que as pessoas se reúnem nessa questão do sigilo, de que o desrespeito a ele, porque se ele é desrespeitado, ele precisa ser a pessoa que desrespeita precisa ser responsabilizada, né? Então, infelizmente, ainda não tem com relação específica ao sigilo, mas outras infrações que são consequências dela, né, que são sim responsabilizadas. E uma das infrações, né, é deixar de encaminhar a gestante ou mãe à vara da infância. Então, se eu, enquanto, né, profissional, seja de qual instituto for, eu recebo uma gestante que manifesta o desejo de entregar esse bebê para adoção, que está em dúvida se vai exercer ou não a maternagem, se eu faço essa manifestação, eu preciso encaminhar ela para a vara da infância, né? É onde a gente fala das várias portas de entrada. A Pontes de Amor, né, como uma organização de sociedade civil, um grupo de apoio à adoção, é uma das portas de entrada, uma das possíveis portas de entrada, como já aconteceu, dessa gestante, dessa mulher. As UBSs, CREAS, o hospital, conselho tutelar, né? Aqui em Uberlândia, segundo as nossas estatísticas, a grande maioria delas chegam de maneira espontânea na vara da infância, né? Muitas pesquisam, leem, né? Acho que a informação está tão à nossa mão, né? Elas, muitas das vezes, elas chegam até a gente já sabendo de tudo, vamos assim dizer, né? Quando eu digo de tudo, dessa parte jurídica, de como vai funcionar, né? De que existe o programa, de que há essa possibilidade. Então, elas já chegam com todas essas informações até nós. E quanto à família da gestante e do bebê, né? Eu já adiantei um pouco.
A busca pelo genitor do bebê, ela só pode acontecer se autorizado pela gestante, se autorizado pela mulher, né? Ela não é obrigada a indicar quem é o genitor da criança, e a gente, enquanto profissional, a gente não deve ir à busca, né? Ir em busca dele. Então, a psicóloga que acompanha, uma enfermeira que atende, uma médica, né, que atende essa mulher, ela não deve, nós não devemos, né, na verdade, buscar pelo genitor, ficar insistindo, não, mas quem é o pai? Vamos atrás. Não, isso não existe, né? A questão da busca pelo genitor, da indicação, é apenas se ela indicar e autorizar, né, que isso vai acontecer. Busca pela família extensa do bebê, mais uma vez, apenas se autorizado pela gestante, né? Então, eu acho que fica muito claro o quanto esse programa, ele preza, ele prioriza o direito da mulher, né? O direito da mulher de escolher se ela quer ou não exercer a maternagem, né? Do quanto esse direito precisa ser respeitado e o quanto ela é o foco, né? Porque a gente também está cuidando, não estamos apenas preocupados com o bebê, né? Estamos preocupados com ela, né? Que em algum momento, como a Daniela já trouxe, foi abandonada. Aí aqui nós trouxemos, né, inclusive eu até trouxe, né, para deixar aqui com vocês, o material gráfico do programa Entrega Legal. Como nós falamos, né, no início, a entrega voluntária sempre, a adoção sempre existiu, sempre aconteceu. O Marco Legal da Primeira Infância, lá de 2016, ele é um pontapé inicial, né, ele traz modificações relevantes a respeito disso. E o Tribunal de Justiça de Minas, em 2019, ele lançou um programa, né, o programa Entrega Legal. E nós temos materiais gráficos, porque essa informação ela precisa chegar até as pessoas, ela precisa circular, né? Ainda que ela esteja ali na internet, né? Que ela esteja nas redes sociais, a gente sabe que o visual, né? Um cartaz ali afixado faz diferença. Então, o material gráfico do programa é uma cartilha que é dirigida para os técnicos, né? Vamos dizer assim, que traz muitas reflexões, né? Nós temos o cartaz, que é aquele material para fixar em locais públicos, inclusive São Paulo, salvo engano, e Uberaba tem leis municipais que foram aprovadas no sentido de que todos os estabelecimentos de saúde, salvo engano, tem que ter afixado esse cartaz, né? E ali ele tem um espaçozinho em branco, que é onde nós vamos colocar o quê? O endereço da vara da infância, que é para onde essa mulher tem que ser encaminhada. E tem também um folder, que é um guia para gestante. E esse folder é o quê? É um material de livre circulação, que tem que estar ali de livre acesso. Porque às vezes eu não estou gestante, mas eu conheço uma que está gestante e eu sei que, de repente, ela pode estar na dúvida, né? Às vezes conversou com uma amiga. Então, assim, um material para poder circular mesmo. Esse material, como eu disse, ele está no site do Tribunal de Justiça, né? Tem ele lá em PDF, tanto a cartilha, o cartaz e o folder. Princípios do programa, né? Eu acho que eu já falei bastante a respeito, que é a atitude de acolhimento em todas as etapas, o convite à empatia com a mulher. Se ela tiver solicitado, precisamos e devemos respeitar o sigilo, o atendimento em rede e o desenvolvimento de um fluxograma de atendimento. Aqui em Uberlândia, eu acho que é um trabalho de formiguinha, que né, a gente já tem 3 anos, né, Dani, que nós estamos com um grupo de trabalho, que a gente tem trabalhado no sentido de conseguir construir um fluxo que funcione, né? A gente sabe que a grande maioria dessas mulheres, elas dão à luz nos hospitais e maternidades públicas da cidade. Então, até por isso, a gente tem um contato muito próximo com eles, né? A gente já tem um fluxo previamente definido, mas a gente sabe que cada caso é um caso, às vezes pode, né, demandar uma ação específica, mas esse contato, esse fluxo, ele precisa existir, porque é ele, eu acho que quem garante, assim, né, um direcionamento, né, de que as coisas não vão, vamos dizer assim, ficar perdidas. Portas de entrada para o programa, né, são as instituições ligadas à saúde, como eu já mencionei, ligada à assistência social, outras instituições da rede de atendimento, Ponte de Amor, Conselho Tutelar e diretamente na vara da infância. E agora eu vou voltar a palavra aqui para a Dani, para ela poder explicar sobre esse carimbo. Esse carimbo foi até algo que foi construído dentro desse grupo de trabalho. Durante a pandemia, nós fazíamos reuniões mensais online, tivemos participação de pessoas de outros estados, acho que
aquele momento, né, a gente acabou ficando muito isolado, mas também tivemos contato, né, com várias experiências. Mas foi uma médica daqui de Uberlândia, nas discussões, uma obstetra, né, que ela participou durante algum tempo conosco, e ela falou disso, que às vezes a gestante chega, às vezes já em trabalho de parto, então é aquela correria, né, para o atendimento ali que ela precisa, e às vezes não tinha como identificar, né, que aquela gestante já é do programa Entrega Legal. Como fazer? Como a gente ter essa comunicação? E aí ela deu a sugestão, na verdade a gente pensou na possibilidade de ter um carimbo, que é o símbolo, né, do programa de Minas Gerais. A gente fez o carimbo e a gente divulga que aí esse carimbo é um carimbo para que quando um profissional de saúde pegar o cartão de gestante daquela mulher e ver esse carimbo, ele sabe que ela já está sendo atendida. Então, por quê? Né, que importância tem um médico ou um enfermeiro saber disso? É que a indicação é que ele só fale de coisas mais pessoais, né, mais subjetivas referentes àquela gestação, aquele bebê, se a mulher iniciar o assunto. Como exemplo, vocês se lembram daquela atriz, Clara Castanho, que veio à mídia, né? Aquele caso tem várias camadas ali para a gente conversar. Eu vou usar para exemplificar, até pela questão do tempo, a situação em que ela conta naquela carta que ela escreveu, que ela foi fazer ultrassom e a pessoa, o profissional de saúde que estava fazendo o ultrassom, obrigou ela a ouvir o coração do bebê. Aquilo, para ela, foi uma violência gigantesca, né? Sabendo ou não, né? A gente, né, não sei dizer se esse profissional sabia que ela ia entregar esse bebê ou não. O fato é que eu estou trazendo isso para exemplificar que, às vezes, saber o sexo do bebê no ultrassom, ouvir o coraçãozinho, que se identificou que tem, né, aquele símbolo que ela vai entregar o bebê, então o profissional só vai fazer isso se ela pedir, porque ela também tem direito. Vai que, né, mesmo querendo entregar, não, eu quero ouvir o coração, eu quero saber o sexo do bebê, né? Então, se ela falar, eu quero falar o nome que eu escolhi para o bebê, né? Às vezes numa consulta. Agora, se ela não quiser, se ela não falar nada, o profissional também não comentar, não fazer nenhum comentário, né? A gente até já teve feedback de uma gestante, a partir de uma gestante que comentou, né, sobre o atendimento na rede, que a profissional que estava fazendo o pré-natal, que estava acompanhando o pré-natal, foi muito respeitosa, sabia da entrega, né, e fez o atendimento todo que ela tinha direito, né, mas sem ficar entrando em detalhes. Isso, para as gestantes da entrega, faz muita diferença, porque o que elas mais temem é serem mal cuidadas na sua saúde, na sua integridade, ou serem julgados e maltratados pelos profissionais de saúde. Todas elas comentam isso. O medo na hora do parto, na hora que estiver no hospital, o medo durante o pré-natal, o medo de não ser respeitado na sua vontade, né? Teve uma gestante, inclusive, que dentro não só, né, os julgamentos, mas também as promessas, né? Não, nós vamos te ajudar, eu vou te dar uma cesta básica, vou te dar um enxoval, né? Que são também promessas que elas ouvem. Quando ela manifestou que ela ia entregar o bebê para adoção, ela escutou isso na unidade de saúde que ela estava. E aí, aquilo para ela ela se sentiu muito constrangida, ela pensou, aqui eu não vou conseguir fazer a entrega, eu vou para outro lugar. Aí ela foi para outra cidade, onde ela não se adaptou, e aí depois ela volta para Uberlândia e a unidade chama o conselho tutelar porque ela estava ausente do pré-natal. E aí o conselho tutelar, quando vai visitar a gestante, como era um conselheiro tutelar que também já conhecia o programa, porque ele participava das nossas reuniões, que ele identificou qual que era a situação que estava acontecendo, porque aí ela volta para Uberlândia, mas ela não volta para o pré-natal. Então, compromete, né, até o cuidado com a saúde da mulher, porque ela geralmente desaparece do pré-natal e depois vai aparecer só na hora do parto e olhe lá, né? Porque nós estamos falando ali que tem os casos dos bebês que são abandonados, né? Porque ela também pode se tornar, essa gestante que a gente perde, né, na rede, ela também pode se tornar aquela que, às vezes, abandona o bebê no momento de desespero mesmo. Numa calçada à própria sorte, né? Os desfechos possíveis, né? Só para a gente dizer o que pode acontecer, então, quando essa mulher entra no programa Entrega Legal, o que vai acontecer lá no final? Ela pode desistir mesmo da entrega do bebê a qualquer tempo,
ou mesmo logo após o parto, eu tive uma gestante que eu acompanhei, que ela estava muito firme, né, do discurso, né, eu já tinha percebido, né, as oscilações, mas ela dizia, não, eu vou entregar, eu tenho certeza que eu vou entregar. O bebê nasceu, ela mandou mensagem, nós conversamos pelo telefone, ela falou, não, eu vou entregar, eu já vi, mas eu não quero, eu não tenho condição, eu não quero isso de manhã. Quando foi final da tarde, ela já ligou de novo, falou, Daniela, eu quero sair daqui com a minha filha, estão dizendo que eu não vou ter alta mais. Aí já não era o bebê, já era minha filha, né? Então, houve ali alguma modificação, eu falei, calma, é sua filha mesmo, né? Ainda mais que como eu já estava acompanhando, né, eu tinha muito mais segurança também para informar para o juiz e dizer para ele, olha, essa pessoa que eu acompanho há tantos meses, né, aconteceu o parto, ela está dizendo que ela mudou de ideia e vai ficar com a filha. Eu tinha segurança também para dizer que virada de chave que foi essa que aconteceu, né? A outra opção é o bebê permanecer na família biológica. A gente falou sobre buscar, né, a família biológica ou o genitor somente autorizado pela gestante, pela seguinte razão: na maioria das vezes há um caso de violência ou conflito familiar importante, não é só uma briga passageira. O que a gente vê é que muitas vezes são famílias ou são gestantes que se sentem de alguma forma extremamente solitárias. E às vezes buscar esse genitor, que também pode ser, né, um agressor, né, um abusador, um estuprador, pode constrangê-la ainda mais. Ou mesmo dentro da família, irmãos, familiares, né? Muitas vezes, dentro desse conflito, buscar por eles constrange ainda mais essa gestante. E, no caso, quando ela decide que realmente vai entregar o bebê para adoção, após o parto, ela 10 dias após o parto, abro parênteses, o juiz pode adiar esse dia se ele tiver um relatório médico indicando pelas condições, né, do puerpério, que essa mulher não tem condições ali naquele momento. Mais um momento que é tão importante, né, a comunicação e a colaboração da equipe de saúde. Porque com uma orientação como essa, o juiz pode ponderar, né, a partir de um relatório, que a gente também, né, psicologia, quando a gente acompanha, a gente diz para o juiz, olha, essa gestante não está segura ainda para ser ouvida em audiência, precisamos de mais prazo. Então, ele adia um pouco essa audiência, para que essa gestante tenha condições de chegar ao juiz já em melhores condições para poder dizer, né, confirmar ou não a decisão que ela está tomando. Porque aí, depois dessa audiência, a gestante ainda tem 10 dias para se retratar. Se dentro desse prazo ela mudar de ideia, não é isso, ela não precisa de advogado, ela não precisa de nada disso. Ela pode só ir lá na vara da infância ou procurar os técnicos que acompanham e falar que mudou de ideia, e a gente vai fazer todos os procedimentos de ouvi-la, de conhecer essa situação, e ela tem todo o direito de fazer isso e ter o bebê novamente. E se o bebê realmente for, ela confirmar a mesma entrega, esse bebê também ele não vai ficar ao léu, ele vai ficar ou temporariamente numa família acolhedora. Uberlândia é referência em famílias acolhedoras, né? Esses bebês eles não ficam em instituições de acolhimento, então tem uma família que se responsabiliza por eles de uma forma muito mais singular, mais individualizada. E em seguida essa criança vai então para uma família substituta na modalidade de adoção. Eu trouxe o link para a cartilha, que aí, né, com o celular vocês conseguem já abrir a cartilha do programa Entrega Legal, que tem mais informações. E esse daí é o Manual da Entrega Voluntária e Adoção, que é uma publicação muito recente do Conselho Nacional de Justiça, que também explica bem melhor cada dispositivo, cada princípio, né, e os procedimentos relativos à entrega voluntária e adoção, como material complementar também, né, a tudo que a gente está trazendo aqui. Deixo também a rede de entrega protegida de Uberlândia é o nosso Instagram, desse grupo de trabalho, os nossos canais de comunicação, e-mail, tem o QR Code também do grupo de trabalho, que é um grupo do WhatsApp, onde a gente compartilha, né, as informações, textos e eventos também, a gente está compartilhando por ali.
E mais uma vez, obrigada pela oportunidade, obrigada, Sara, né, por ter intermediado aí, obrigado vocês por nos receberem, né, a Unimed, e colocamos, estamos à disposição para perguntas. Muito bom, muito obrigada, Daniela. Muito obrigada a todas. A gente tem algumas discussões no chat. O doutor Melicene também tem algumas perguntas, né, doutor? Eu vou levar o microfone para você. A Mari está levando o microfone para o senhor. Vamos ouvir primeiro a deles, depois a gente vai para o chat. Se alguém tiver mais algum ponto, ou comentário ou pergunta, pode mandar que a gente vai fazer aqui, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar este evento, parabenizar vocês todas, porque eu aprendi demais essa noite aqui em relação a adoções. Eu, particularmente, como pediatra há 53 anos de formato, isso da minha carreira, eu participei muito de muitas adoções. Participei muito. Claro que não era adoções como eu estou vendo hoje, com todos os aspectos legais. Como é que eram as coisas há 50 anos atrás, há 40 anos atrás? Normalmente, um casal, uma pessoa vinha, nos procurava o obstetra, doutor Hermilo, doutor Ismael, vários outros, porque naquela época havia muitos pré-natais feitos pelos médicos no serviço público. Muitos e muitos pré-natais eram feitos através do INPS, depois o INEPS. Então, ajustava-se, eu vou simplificar para vocês entenderem, que aquela pessoa iria adotar, iria doar o filho para adoção. Mas sempre a gente tomava os cuidados de ter a certeza e perguntava para a mãe. E muitas mães, às vezes, não queriam nem ver o filho, então a gente levava no berçário, e o tempo que ela estava no hospital, o filho ficava no berçário. No dia da saída, essa pessoa que vinha e que estava intermediando e que era do conhecimento nosso, que a gente tinha certeza absoluta que essa pessoa não ia fazer nada de mal para a criança. E naquela época ninguém pensava que em rapto de criança. Eu estou falando disso há 40 anos atrás. E normalmente, às vezes, até os futuros pais vinham junto com essa senhora e tal. E essa era o método que eu participei inúmeras vezes. Como pediatras, eu também tenho atendido e atendi muitas e muitas crianças adotadas. E muitas crianças muito felizes. E muitas mães que eu vi que adotaram crianças, depois engravidaram. Presenciei isso. E, felizmente, nunca presenciei. Claro que não posso generalizar de jeito nenhum, mas nunca presenciei uma criança adotada ser maltratada. Talvez por causa da classe social melhor que fez a adoção. Mesmo quando vieram irmãos, nossa, sempre uma felicidade. O casal que adotou e a pessoa e a criança que foi adotada. Isso presenciei várias e várias vezes. E hoje eu estou sentindo que eu aprendi muito, mas isso precisa ser extremamente divulgado, e eu não vejo divulgação nenhuma. Hoje essa sala aqui tinha que estar lotada por colegas, aprendendo. Agora eu vou num ponto. Por que a mídia e
a sociedade inteira fazem campanhas e campanhas em favor do aborto e não fazem campanhas e não se divulgam adoções. Eu não entendo por quê. Inclusive o judiciário tentando aprovar aborto até uma certa idade da gestação, eu não sei se é 16 semanas ou 20 semanas, isso eu não entendi. Mas esse pessoal precisava ver, sim, um ultrassom de como está essa criança com 16 semanas, antes de tomar decisões desse jeito. E você que falou para aqui que não deve mostrar para a mãe que o feto está batendo. Ora, o profissional que está lá, talvez ele nem saiba que aquela pessoa está adotando, ele não vai fazer a pergunta óbvia que é de todos os ultrassons que ele faz 1.000 ultrassons, talvez seja uma que não queira, eu não digo nem do sexo, mas de ouvir o neném. Com 6 semanas, 7 semanas, o neném está batendo, não é, doutora? 6 semanas. Então, isso aí, mas eu acho que tinha que ter campanhas para a adoção, do mesmo modo que estão aí tentando legalizar o aborto, como já teve vários países que legalizaram o aborto, e por que não a adoção? Por que não esse grupo isso que vocês têm do Conselho Tutelar, desse programa Amor, Fontes de Amor. Por que isso não é divulgado? Por que a imprensa não fala nisso? Só fala em aborto, aborto, aborto. E eu conversando com alguns obstetras, que eu gosto de conversar muito, porque a gente tem grande interação, tem também fatos pitorescos, não é esse termo, mas fatos tristes, de gestantes procurarem o obstetra para doutor, o senhor sabe quem pode ser o pai do meu filho? Porque nessa semana eu tive relação com 3 pessoas diferentes. Isso, pessoas de boa colocação social. Claro que o obstetra não vai poder determinar quem é quem, só depois que nascer e ela apontar as pessoas e fazer o DNA. Mas vocês veem que ponto que nós estamos chegando. Tem pessoas, eu tenho um obstetra que falou que, para mim, aliás, é uma obstetra que falou para mim, doutor Melisságio, a que ponto chegamos? A pessoa foi, nesse fim de semana, sexta, sábado, domingo, ela teve relação com 3 pessoas diferentes, ela veio aqui querendo que eu faça. Mas eu sou totalmente a favor da adoção. Participei até um certo ponto, depois parei, porque claro que as coisas evoluíram, e evoluíram muito. Mas naquela época era uma coisa assim, quase que natural, uma ajuda natural. E a gente procurava não conhecer pessoas que estavam intermediando e que sabia que não ia vender criança, não. Eram outros tempos. Depois de uns 30 anos para cá, eu não participei de mais nenhuma, porque eu sei que hoje as coisas, eu poderia ser até processado como intermediário, de jeito nenhum. Mas, olha, eu hoje atendo na minha clínica pessoas que têm filhos adotados e estão muito, muito bem feliz com essa adoção. Agora, 2 perguntas. A senhora falou um negócio de 8 anos, espera de 8 anos para adotar um bebê? Eu não entendi isso. As pessoas, elas têm muita... Em primeiro lugar, quero agradecer a sua participação. Realmente, naquela época, nem existia ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não A lei da adoção,
Ela veio bem depois, Ainda né? veio depois? Isso, ela Nossa é de 2009, né? É de 2009, a lei da adoção. Então, realmente, Em 1970, não tinha. mas quanto à questão do prazo, muitas vezes as pessoas ficam curiosas para saber, mas quanto tempo será, quanto tempo vai demorar para chegar o meu filho? E essa resposta é uma resposta que nós não temos, ela não é uma resposta que nem 2 mais 2 é igual a 4, Claro. né? Porque há muitas variáveis. Mas hoje a gente observa, né, que em Uberlândia, e isso varia de uma comarca para outra, de uma cidade para outra. Em Uberlândia, está demorando em média de 7 a 8 anos para aqueles que querem adotar bebês saudáveis, um bebê saudável. Entende? Então, a demora é mais ou menos essa. Por que acontece isso? Lembra que a gente falou que para que uma criança seja adotada, precisa haver todo um processo de destituição familiar para poder familiar? Nós, enquanto rede de proteção, quanto antes nós ajudarmos a promover a proteção dessa criança, desse adolescente, isso vai ser muito melhor para ela, porque ela vai sofrer menos, obviamente, né? E isso também é uma das coisas que faz com que essa fila, né, ela ande mais rápido. Quando a Dani fala, né, mostra ali os dados, depois que se iniciou o programa de entrega legal e tal, o que isso aconteceu? A gente promoveu, então, uma maior conscientização social, né? Os meios de mídia, espaços como esses vão sendo formados para que a gente traga informações. E a informação, ela vai quebrando tabus e ela traz mais segurança, tanto para essa gestante que quer entregar o seu filho, quanto até mesmo para a sociedade de orientar, né? De falar, olha, não é bem assim, né? Você pode entregar, isso não é crime e tal. Então, isso acaba promovendo que essas crianças que realmente essa mãe deseja entregar, essas crianças sejam colocadas mais cedo para a adoção. Entende? Isso é melhor para a criança, é melhor para as famílias que estão desejando adotar, é melhor para essa mãe que está, para essa gestante ou essa mãe que está entregando, porque ela vai se sentir segura também diante de um projeto assim, de um programa sério como Entrega Legal. Então, todo mundo sai ganhando. É porque esperar 8 anos, eu acho muito tempo esperar. Não, em média, 8 anos, porque em 8 anos pode mudar muitas coisas dentro desse casal que queria adotar. Mas veja bem, a lei e toda a legislação, todo o sistema não existe para este casal, existe para a criança. A gente precisa entender que a adoção não é para os adultos, ela é para a criança. Não, eu sei, mas eu não estou entendendo isso. Se demora tanto tempo, essa criança vai crescendo, vai ou não? Por isso que quanto antes nós ajudarmos essa criança a ser protegida, muitas vezes nós vemos a sociedade fazendo o quê? Não, olha lá, ó, aquele menino a gente sabe. Nossa, tem hora que apanha demais, aparece todo roxo. A gente sabe que aquela menina está sofrendo abuso sexual, mas eu não vou me meter, porque afinal de contas, em briga de família, a gente não mete a colher, né? E esse é um erro da sociedade. Quanto antes a gente denunciar situações graves de violações de direitos, antes essa criança vai ser protegida. Senão, o que geralmente acontece? As denúncias, elas vão aparecer quando essa criança já está em idade escolar. Aí aparece a primeira denúncia, ninguém vai ser retirado da família porque levou uma surra uma vez na vida. Então, há todo um trabalho da rede em relação a isso. Então, se essa denúncia vai chegar quando a criança já está com 7 anos, ela não vai ser acolhida antes dos 7, 8 anos de idade. Certo. Entende? Entendi, é que eu estava raciocinando, é para recém-nascidos. Aham. Até de 8 anos é quando o casal ou pretendente, por exemplo, ele deseja um bebê recém-nascido. Como nós temos muitos pretendentes que desejam um bebê nessa faixa etária, então tem uma lista. Então, a cada um que aparece, aí, por exemplo, como que nós sabemos que está demorando 8 anos? Porque o pretendente que adotou um bebê há 15 dias, ele estava esperando 8 anos. Então, que está sendo colocada para adoção essa semana é um
uma pessoa que está habilitada há 8 anos. E aí o senhor falou uma coisa importante, que é a vida de todos nós é muito dinâmica. As coisas mudam muito menos do que 8 anos. E aí, o que que a lei prevê? A lei prevê que de 3 em 3 anos, esses pretendentes eles são reavaliados. Então, Reavaliados. uma reavaliação de 3 em 3 anos, justamente por isso. E mesmo assim, quando tem uma criança disponível para adoção, e aí o sistema, hoje funciona tudo o Sistema Nacional de Adoção, Raquel movimenta ele ali, né? E na hora que ele vincula uma criança que está disponível com o primeiro casal da fila, e ele vem para a nossa consulta, a gente faz essa consulta também, né, lá. A gente consulta o casal sobre aquela criança, mas a gente sempre faz uma atualização. Porque às vezes aquele casal se divorciou, não quer mais adotar, eles podem, né? Mesmo divorciados, eles podem adotar, mas às vezes eles não têm mais interesse. Tiveram 1, 2 filhos, não tem mais interesse na adoção. Entendi. Cuidando de algum familiar que está passando, né, por alguma questão de saúde, né? Então a gente vai acompanhando, isso tudo a gente vai tentando cuidar da melhor forma possível. Agora uma outra. Olhando para a questão da criança, que agora eu entendi qual que era a sua dúvida também. Nós temos bebês que chegam para a família adotiva com menos de 1 mês de idade, quando participaram do programa de entrega legal. Então, a agilidade, isso é excelente para a criança. Muito importante. Agora, uma pergunta para o meu plano de desconhecimento. Vamos supor, passou por todas essas fases, fez adoção legal e tudo. 1 ano depois, a mãe arrepende e vai lá e fala que quer a criança, e a criança já está muito bem dentro de uma casa. Ela pode pedir a criança ou não? Eu estou perguntando porque não sei. Não, ela não pode. Demais. Pedir ela pode, mas pedir ela até pode, né? Como o doutor Poiane fala, papel, né, aceita tudo. Então ela pode até pedir. Porque o que a gente tem, doutor, é que a adoção ela é irrevogável. Não sabia. É por isso que eu acho que você tem que divulgar isso muito. Quando a gente atende, né, o primeiro atendimento dela, como é feito lá no meu setor, quando a gente atende ela, a gente esclarece vários pontos. Um dos pontos, né, que a gente esclarece é que, confirmada a entrega, né, em audiência, passados 10 dias sem que ela se arrependa, a criança é encaminhada para a adoção e a adoção é irrevogável. Então, ela, enquanto, né, mulher que gerou essa criança, ela não pode ir atrás, né, da criança. O processo de adoção, que veio logo em seguida, ele corre em segredo de justiça, ela não vai ter acesso. Ela não terá acesso também, por exemplo, à certidão de nascimento, porque, não sei se ela pontuou, porque a mulher ela pode escolher o nome da criança. Ainda que ela tenha manifestado que vai entregar, olha, eu vou entregar, mas eu gostaria que ela se chamasse, e dá um nome lá, se chamasse Maria. E a gente registra a criança inicialmente como Maria. A criança é adotada, esse primeiro registro é cancelado. Faz outro registro, então. É feito um outro. Em nome dos outros, dos pais que adotaram. Eu estou falando que eu estou aprendendo muito aqui hoje. Cartório que ela registrou, que ela sabe, aqui em Uberlândia, por exemplo, temos apenas um cartório. Se ela for lá no cartório e pedir uma segunda via dessa certidão de nascimento, a ela nada vai ser entregue, porque é cancelado, né? E essa certidão ela só é extraída, vamos assim dizer, se houver uma determinação judicial, né? Mas um ponto que a gente precisa considerar é que a mulher não pode ir atrás da criança, mas a gente deixa claro para ela que a criança pode procurá-la. Por quê? Porque a criança tem direito de saber da origem biológica dela. Então, todo esse processo de entrega legal, de adoção, está tudo registrado. Ele jamais será destruído. E se aquele que foi adotado, ao completar 18 anos, né, resolver que quer saber da origem dele, o processo dele vai estar lá. Ele vai saber do nome da mãe, saber do endereço, dos lugares onde ela foi atendida, das técnicas que o atenderam. Então, no primeiro atendimento, e depois, né, é melhor elaborado com ela, esclarecido até, que ela pode sim ser procurada, né, pelo filho, porque ele tem direito de saber da origem biológica. Então, isso pode acontecer. E essas crianças recém-nascidas para adoção, ou mesmo maiores, elas ficam aonde? Em que local? Em Uberlândia, nós temos
4 instituições de acolhimento e temos o serviço de família acolhedora. A prioridade é de criança e adolescente que precisa de medida de proteção de acolhimento ser acolhido no serviço de família acolhedora, que são famílias voluntárias que se cadastram, né, de maneira voluntária, que são capacitadas para poder receber essas crianças de maneira temporária, né? Os bebês aqui em Uberlândia, eles ficam em família acolhedora. A nossa prioridade, a nossa tentativa é de inclusão de todos, mas especialmente aqueles da primeira infância, que eles não fiquem em instituições de acolhimento. Então, vai para uma família acolhedora o bebê. E como a Sara trouxe, né, a gente fez uma entrega recente, né, para fins de adoção, uma bebezinha que está com 2 meses, mas já aconteceu casos de, com 26 dias, o bebê já ser encaminhado para adoção. Até caminhando para essa pergunta, a doutora Liliane faz uma pergunta no chat, perguntando se existe algum programa equivalente para crianças maiores, que ela fala que ela observa que crianças entre 6 e 12 anos tem aumentado o volume no semáforo, quando o pessoal aborda, fala, minha mãe já acha que eu sou grandinho, para trabalhar. Então, assim, esse programa funciona? Ou existe algum programa equivalente no Pontos do Amor? Como que eles fazem em relação a essas crianças, né, que os pais abandonam literalmente, né, sem entregar para adoção? Então, esses casos de meninos em situação de rua ou em trabalho infantil, que ficam, né, pedindo esmolas, a gente sabe que muitas vezes a gente vê a criança pedindo e logo ali na frente estão os pais, né? Então, esses casos precisam ser denunciados ao Conselho Tutelar, para que essas crianças sejam protegidas. Lugar de criança é na escola. Ok? Lugar de criança não é pedindo na rua, não é trabalhando, não é sendo explorada, né, para que por pais ou por quem quer que seja, né? Então, esses casos requerem denúncia. A sua pergunta, né, a pergunta da doutora Liliane, né, ela me faz ir um pouquinho além também. Eu acho que uma outra pergunta que vem e as crianças maiores que precisam ser adotadas? Qualquer pai, qualquer mãe que não tem condições de cuidar do seu filho pode procurar a qualquer momento a rede socioassistencial, a Vara da Infância e da Juventude e manifestar o seu desejo de entrega. Isso não é abandono, ok? Vai ser respeitado, vai haver um estudo da mesma forma. E as crianças maiores que são colocadas para adoção? Existe um programa de busca ativa que é, inclusive, realizado agora, né, com toda a normativa pelo CNJ, e isso é feito também em parceria com os grupos de apoio à adoção, assim como a Pontes de Amor. Hoje existe a Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, que reúne mais de 210 grupos semelhantes a Pontes de Amor. Então, existe uma questão que se chama de busca ativa de famílias que podem adotar essas crianças maiores, grupos de irmãos, crianças com doenças, né? Então, o nosso alvo, nossa busca é para que todos tenham família, independente se são bebês, nós temos tido casos de adoção de meninos de 18 anos, né? Que estão ali na virada, né? Porque aos 18 anos eles vão ter que sair do acolhimento. Então, não vão ter a mesma oportunidade que nós de continuar numa família, para estudarem, para começarem sua vida profissional. Então, é uma situação bem grave. Por isso que o doutor tem toda razão. Nós precisamos unir forças para que essas notícias cheguem cada vez mais à sociedade. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente se responsabiliza e mais a gente conhece os caminhos que a gente deve trilhar para proteger as crianças e os adolescentes. Perfeito. A gente teve várias interações aqui, só que estão me falando que a gente já extrapolou um pouquinho o tempo. Então, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, manda para o relacionamento com o cooperado. As meninas vão fazer a ponte com Pontes de Amor, com a Vara da Infância. Manda as perguntas lá, a gente direciona, tá bom? Foi um público alto, online. Muito obrigada pela participação de todos, muito obrigada a todas pelo depoimento. Eu também aprendi muito hoje aqui, doutor. Sim, foi,
Sim, sim. Eu só queria dizer que eu me sinto muito honrada de ser uma cidadã uberlandina, né? Eu não nasci aqui, mas fui adotada por essa terra, já moro aqui há mais de 30 anos. E quando eu vejo um espaço assim, né, a Unimed Uberlândia, de forma tão responsável e engajada, organizando um evento como esse. Obrigada, Eliane, mais uma vez. Vejo vocês todos falando com tanta propriedade. As meninas matam a gente de orgulho, né, gente? Então, eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa rede, que é uma rede tão séria, uma rede que, claro, nós ainda temos muito a melhorar, mas uma rede de profissionais, de pessoas extremamente comprometidas, que estão sempre se compromissando a aprender, a construir juntos. Então, eu quero aqui deixar publicamente a minha gratidão e a minha honra de fazer parte dessa rede de Uberlândia. Eu quero levar comigo hoje uma frase que já valeu tudo, que é da Daniela, que todas as crianças precisam ser adotadas, até os biológicos. Que isso é de uma profundidade, né, imensa, porque nós estamos falando de vida. Quando a gente faz isso, com certeza vocês vão diminuir a fila da adoção, porque vai levar à educação. E deixo uma frase também, que não é minha, né, é do maestro João Carlos. Quando a gente sabe que um evento valeu a pena, é quando a gente sai com lágrima nos olhos e um sorriso no rosto. Então, hoje valeu tudo a pena. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite, pessoal.